Existem várias formas pelo qual Deus fala. E as formas que nós conhecemos pelo qual Deus fala, eu conheço as 12 formas, mas não são as únicas formas pelo qual Deus fala. Só que hoje, maioritariamente, Deus fala conosco. Melhor digo, grande parte das pessoas conhecem o sonho como um dos canais pelo qual Deus fala. Deus pode falar por sonho, por audição, por visão, e ele se seca. Só que temos primeiro que compreender qual é a função do Espírito Santo em relação ao homem. O Espírito Santo de Deus tem poder para sondar. É único ser, único ente que pode sondar algo. Por exemplo, quem pode conhecer os pensamentos de Deus? Somente o Espírito Santo de Deus. Quem pode compreender os planos de Deus? Somente o Espírito Santo de Deus. Então, ele é o único que tem prerrogativa para sondar a mente e o coração de Deus em relação aos planos que Deus tem para você. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. Antes saísse de lá, eu te santifiquei, dei-te as nações como profeta, te ungi e dei-te como profeta. Lucas capítulo 1, verso 5 a 17. Deus aparece a Zacarias, ele fala assim pela boca do Gabriel, que a Isabel vai conceber, vai ter um filho, coloca ele o nome de João. E poderão chamar ele de João Batista em razão da atividade que ele vai desenvolver. Agora vamos chover. Então, o Espírito Santo revela-nos os planos de Deus em relação nós que somos projeto de Deus. Salmo 24, verso 1. Somos nós projeto de Deus. Agora, mas também o Espírito Santo de Deus também tem poder de ir até o rei da Síria e sondar os planos que o rei da Síria faz no seu quarto contra Israel. E revela ao profeta Eliseu. Olha, o rei da Síria pretende atacar Israel. E Deus pega essa informação, dá ao profeta. E o profeta dá ao rei de Israel. Do ponto de vista da interpretação, aquele é um mau sonho. Porque estamos a ver que vai acontecer algo de mal. Sim. Mas para nós não é mal. Deus está nos anunciar os planos do inimigo. Sim. Então nós estamos a ter em antecipação os planos do inimigo. Ele nos diz como é que devemos agir. Então o próprio profeta Samuel está a falar para o rei: coloca as forças todas nessa posição. Eles virão por este caminho e vocês lhes atacarão por aqui. Não terão tempo de se defender. Então, quando Deus está a nos revelar, é para nos dizer que as ferramentas que estão no livro de Efésios 6:10, a armadura, que é a palavra, está a dizer que revistas de toda a armadura para resistir no dia mau. Sim. Quer que você te revelar sobre os planos mal do inimigo. Não é que sejam maus sonhos. Para nós cristãos não existem maus sonhos. Só existe revelação dos planos do inimigo, que ele nos mostra que está a matar nosso filho, está a destruir a nossa casa, está a matar isso, e nós estamos a ver isso, e passamos, não, temos tido mau sonho, sonho que morreu tia fulana, a mana fulana, a vizinha fulana. Não é mau sonho. Sim. É Deus a te revelar. Só que depois, quando Deus te revela algo de mal, tem mais duas técnicas. Temos que perceber se esse é o plano do próprio Deus para aquela pessoa, ou é plano do maligno que Deus quer que em nome de Jesus você desfaz. Okay. Porque ninguém consegue desfazer os planos de Deus. Verdade. Ele pegou em 1 de Reis, capítulo 22, verso 22, Deus manda um profeta para profetizar algo enganoso ao rei que não lhe obedece, para que ele próprio se desvia. Deus está a falar ao profeta Samuel na sua casa, no templo do pai Eli, ele dormindo: eu vou destruir o profeta Eli, porque Eli não tem me obedecido, ama mais os seus filhos do que amar a mim. Deus está a revelar aquele plano. Quem pode orar? Ninguém. Mas Deus está a te revelar o seu colega meter veneno no seu copo. Deus te mostrou, estás no serviço, ele te ofertar. Tu já sabes que o copo está envenenado. Só ele que não sabe que você sabe. E você recebe o copo. Olha, cria alguma simulação e deitas fora o copo e pôs o copo. Deus te livrou por meio daquela revelação. Agora, como recebemos essa revelação, depende agora da instrução que temos segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos 110, em que o próprio Davi diz assim: eu me tornei mais sábio do que todos os meus inimigos, por ter meditado dia e noite na sua palavra. Deus está a mostrar para o rei Josafate, segunda de Crônicas, capítulo 20, verso de 1 até 20. Deus está a mostrar para o rei Josafate. Josafate vai na presença de Deus e Deus fala assim na boca de Jeziel. Jeziel é o profeta que recebe a revelação de Deus. Fala para Josafate para não temer. Essa luta não é dele.
Essa luta é quem? É minha. Quem toca nos meus é como se estivesse a tocar na menina dos meus olhos. Então quem vai guerrear sou eu. Quando Deus te dá uma mensagem, te dá também uma provisão. Nessa luta não lutareis, somente contemplarás com os teus olhos. Então, para que você compreenda a provisão, você tem que muitas vezes estar em comunhão com Deus também. Yes. Qual é o mistério? E acredito eu que também vai tirar uma dúvida a mim mesma que estou aqui, porque eu aprendo muito Amém. com este programa. Graças a Deus, tem sido um programa que também tem abençoado a minha vida, tem me ensinado muito. Qual é o mistério de um trono e um altar no mundo espiritual? Mistério e diferença, né? Ok. Porque às vezes estamos a lutar para destruir um altar e na verdade não é um altar, é um trono. Ok. Satanás, o diabo, é um trono. Tem um trono do mal. Tem um reino do mal. Onde Lúcifer é auxiliado por 7 principados, depois potestades e hostes. E ele é o príncipe dos demônios. Então tem um trono. Nós temos poder sobre o trono de Satanás. O tempo que Satanás vai receber poder para fazer o que ele quiser não é agora. Nós temos o poder no nome de Jesus, que todo joelho se dobra, toda língua confessa. Mas no livro de Apocalipse diz que haverá um tempo em que Satanás vai ser acorrentado por 1000 anos. Depois será solto e por um pouco de tempo receberá poder para matar quem ele quiser, até profanar os templos de Deus. Mas naquele momento ele vai poder fazer tudo, mas aqueles que resistirem até o final, que não aceitarem o sinal da besta de 666, que morrerem por amor de Jesus, é aquela grande multidão dos 144, os predestinados, e depois de várias nações que vinham, que o apóstolo João teve revelação. Então, para dizer que quando a nossa luta é contra um trono, há um trono de Satanás, e neste momento nós temos poder. Livro de João diz a palavra do Senhor que os que são do Senhor o maligno não toca. Neste momento o maligno não pode nos tocar. Mas como é que é possível tenha havido doença? A Bíblia diz que existem 4 tipos de pecados. Pecados que geram morte, pecados que geram enfermidade, pecados perdoáveis e pecados imperdoáveis. João capítulo 9, os apóstolos perguntam, este homem nasceu assim ou ele ou seu pai pecaram? Jesus respondeu, nem ele nem seu pai pecaram, mas ele nasceu assim para que Deus fosse glorificado. Quer dizer que há pecados que geram enfermidade. Então muitas vezes há coisas que são geradas em razão do pecado. Mas quero lhe dizer claramente, se algum mal lhe sobrevier a nós, Jó respondeu, Jó capítulo 1, capítulo 2, disse claramente que eu não posso amaldiçoar a Deus, porque se do trono vem bem, também pode vir que mal para mim. Porque o trono tinha conhecimento da situação de Jó. Porque nenhum mal sobrevém a mim que o Senhor não tenha conhecimento. Números capítulo 22, verso 12, disse claramente, a quem Deus abençoa não pode amaldiçoar. Então, Gênesis capítulo 12, verso 3, diz, quem te abençoa será abençoado, quem te amaldiçoa será amaldiçoado. Então, porquanto a nossa luta é com um trono, esse trono não pode nos fazer nada. Nós ordenamos esse trono de Satanás, esse reino que nós ordenamos. Por isso é que eles vêm, não recebemos poder para matar demônios, mas recebemos poder para expulsar demônios. Por isso é que lhe dissemos, em nome de Jesus, aparta-te, e ele sai. Em nome de Jesus, a enfermidade, sai dela, e ele sai. Vimos no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ordena sobre aquele espírito de adivinhação, que estava naquela mulher, que a todo tempo, Atos dos Apóstolos 16, a todo tempo aquela mulher dizia, o homem que vos prega o evangelho são servos de Cristo. Paulo, discernindo o que ela falou, disse, espírito do mundo, sai dela. E o espírito obedeceu por causa do nome de Jesus. Então, este é o tempo que nós temos poder. É o tempo do nosso, por isso é que se nós devemos para tocar em nós, ele tem que nos conduzir ao pecado, porta que nos separa de Deus. Aquele pequeno altar da bruxaria de feitiçaria que foi preparado pertence a um trono, está ligado a um trono, obedece à voz de um trono, e ele só concretiza a vontade do trono. A minha luta não é com o altar, é com o trono. Eu não tenho que ordenar demônios, tenho que ordenar Satanás, o diabo, o príncipe dos demônios. Nós não temos que perder tempo a ordenar demônios. Nós ordenamos quem manda neles, porque nós temos poder sobre aquele que manda neles. Ele diz que Satanás, o diabo, está ao redor e ao redor de quem? De nós. Mas nós, correto, e nós ordenamos eles, ele mesmo. Nós ordenamos Satanás, o diabo e também os seus demônios, mas eu digo assim, um cristão deve perceber que tem poder sobre Satanás, o diabo. Por agora é tempo de exercermos poder sobre Satanás, o diabo. Os demônios obedecem também. Então não seja um crente, um pé dentro, outro fora. Amém. Que a libertação só vem se você aceitar Cristo Jesus em espírito e em verdade. Tem aqui uma questão, apóstolo.
que é dúvida de muitos cristãos lá em casa, que é sobre primícias, dízimos, ofertas e ação de graça. Uns até dizem, mas eu não sou obrigada, mas por que temos que dar tudo isso? O que isso vai fazer na minha vida? O que dando isso vai mudar na minha vida? Essa é a questão. A pergunta em relação... Vamos começar primeiro com primícias. O que na verdade, primícias? Primeiro queremos afirmar que só existem duas formas de honrarmos a Deus. Amém. Duas formas de podermos honrar a Deus. As duas formas que existem para honrarmos a Deus é honrarmos a Deus com a nossa própria vida, e vimos isso quando Jefte faz uma aliança com Deus, Juízes capítulo 11, Jefte diz assim: a pessoa que sair ao meu encontro quando eu voltar da guerra com os meus inimigos, os inimigos de Israel, essa pessoa vai ofertar em holocausto para servir a Deus toda a sua vida. E Jefte pegou a sua filha, ofertou a Deus para que ela não se casasse em toda a sua vida, só serviria a Deus. Juízes capítulo 11. E pegou aquela mulher para honrar a Deus a vida toda. Assim como Jeremias, assim como Paulo, só para honrar a Deus. Assim como Ana pegou Samuel e levou para o pai Eli. Pese embora Samuel terá casado, teve filho, mas honra a Deus. Então podemos honrar a Deus com a nossa própria vida. Existe também uma segunda forma de honrar a Deus com os nossos bens. Quem serviu o ministério de Jesus foram 3 mulheres: Cissa, Maria Madalena, Joana. Com os seus bens honraram a Deus. E vem então em Provérbios capítulo 3, verso 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todo o teu rendimento. Provérbios 3, 9. Então vê que as primícias quer dizer, começou janeiro, começou a primeira colheita, a primeira bênção que bateu à tua porta, e você diz: não, nessa primeira bênção eu comerei 25%, os 75% irá para Deus. Ou não comerei nada deste dinheiro, do bem que ganhei em janeiro, porque o primeiro vai para a casa de quem? De Deus, para o templo, para a obra do ministério. Então você pega teu primeiro rendimento de janeiro e você entrega para Deus. É tua premissa, quer dizer, o que Deus te deu, você devolveu de novo. Você quer lhe honrar no princípio, porque todo o tempo Ele vai te honrar. As premissas. Agora, em Malaquias capítulo 3, verso 7 até verso 11, quando nós não ofertamos e não dizimamos, cometemos um grande pecado. Roubamos a Deus. Ele diz que roubará o homem a Deus. E o povo pergunta: como é que temos roubado a Deus? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. É uma ordenança de Deus. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim e eu tornarei para vós outros. Afirma o Senhor dos Exércitos: todavia, me indagas, mas de que devemos nos arrepender? Pode um homem roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando e ainda ousas questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Quando não dizimamos, quando não ofertamos, nós roubamos a Deus. Por quê? Salmos 24, os céus e a terra e os seus habitantes são pertences de quem? De Deus. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Deus criou tudo. Quem criou foi quem? Deus. O ouro que você tira é de quem? De Deus. A prata que você tira é de quem? De Deus. O petróleo, tudo de quem? De Deus. A mandioca, o tomate, tudo quem criou? Deus. Você tirou do que é meu. Tem lucro. Agora devolve para mim também, para a minha obra. Se não faz, você me rouba. É preciso obedecer. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, verso 1 até 13, se não ouvires atentamente, se ouvires atentamente a minha palavra, tendo cuidado de guardar tudo quanto te digo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Isaías, o Senhor está a falar assim em Isaías: se me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Então ele diz que você deve me obedecer. Em Malaquias 3,18, ele está dizendo assim: eu colocarei diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Afinal, os nossos bens também servem a Deus. Vivemos em Provérbio 3,9. Honra a Deus. Por isso é que as pessoas colocavam seus bens à disposição dos apóstolos. É preciso ofertarmos. Quando ofertamos, nós honramos a Deus. Nós estamos a obedecer com a ordem de Deus. E estamos na obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar-se. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Deus pergunta a Samuel se tem mais prazer em holocausto, em sacrifício, como quem obedece. Quem dizima não está a sacrificar, está a obedecer. Quem oferta não está a sacrificar, está a obedecer. Quem dá premissa não é sacrifício, está a obedecer. Porque a palavra dele é a lei que ele meteu.
Amém. para nós obedecermos. Glória a Deus, meu Deus. O Espírito Santo mandou e nós obedecemos. Então, foram essas definições do apóstolo que até a mim também tirou minhas dúvidas. Amém. Você não está a fazer favor a Deus, Aleluia. porque nada do que você tem pertence a ti. E outra coisa que Deus é compreensível e amoroso, Aleluia. tudo é dele. Sim. E mesmo sendo tudo dele, ele não pede 100% no dízimo. É verdade. Ele não pede 50%. Ele não pede 80%. Ele pede A 10ª parte. 10%. Que para muitos de nós não é nada. Completamente. E mesmo assim mostramos resistência. Por amor do dinheiro. Yes. É a raiz de todos os males. Em nome de Jesus. Quando amamos os bens, nos perdemos. 1 de Timóteo capítulo 6. Quando amamos os bens, olha, o homem é um espírito que habita num corpo. E esse espírito tem portas. Quando nós começamos a pecar, vê como é que é o processo de abrir portas. Em Lucas capítulo 11, verso 24, ele diz assim: quando um espírito imundo sai da vida de um homem, vai para lugar áridos e vazios, não encontrando repouso para entrar, ele retornarei da casa de onde eu saí. Não há permissão para ele entrar. Ele volta, busca ajuda de mais 7 demônios, pior do que eles. Quando ele entra naquele homem, já não entrou um demônio, entrou quantos? 8. 8. Sim, ele era 1, foi buscar mais 7. Então, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, você ama dinheiro, um espírito, você abre várias portas para os espíritos entrarem. Yes. Começas a fumar, a drogar-se, a mentir, a prostituir, a roubar, torna-se homicida, torna-se tudo burlador porque você ama o dinheiro. O dinheiro vai abrir várias portas para você lhe buscar de várias formas. E não entram portas abertas, entram espíritos. O espírito de governo. Para mim, os espíritos são como os médicos no hospital. Todos de bata branca, mas cada um com a sua especialidade. Cada demônio no teu corpo faz uma coisa diferente. Da masturbação é outro, da mentira é um, da obediência é outro, da idolatria é um. Cada demônio da feitiçaria é um. E você é um templo de Satanás. Por isso chamamos de sinagoga de Satanás. Se torna sinagoga, Satanás, templo de espíritos imundos. E no sábado, o demônio do adultério vai te levar para adultério. No domingo, o da bebedice vai te fazer você mergulhar na bebedice. Na segunda-feira, vai te dar espírito de preguiça para não ir trabalhar. E depois te soltam no emprego, vai te fazer você amar o dinheiro atrás de buscar com outras formas. E ali começa a destruição da sua vida. Jesus, meu Deus. E foi mais uma chave deixada aqui por esse grande servo de Deus. E voltando na questão dízimo, apóstolo, aonde devemos dar o nosso dízimo? Somente na igreja? Ou podemos converter o dízimo, não levando a igreja, mas ajudando outras pessoas? É uma obrigação levar na igreja o dízimo? Primeiro quero dizer que converter o dízimo é pecado. Yes. Converter dízimo é pecado. E vamos ver só em Gálatas capítulo 6, verso 6. Converter o dízimo é pecado. Antes que eu explique isso, vamos primeiro dizer assim. 10ª parte é seu, é sua ou é de Deus? De Deus. 90% você administra porque é seu. Mas o 10% não te pertence. Pertence a Deus. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 1 adiante, Paulo diz assim: não temos nós direito de comer, bebermos, não temos nós direito de levar conosco uma mulher cristã no ministério, não temos nós direito de deixar de trabalhar para cuidar das coisas do Senhor, ou não sabem que aqueles que ministram no altar comem do que vem no altar. Então, os dízimos têm um trabalho específico para ajudar várias questões dentro do ministério e também para o provimento daqueles que ministram no altar, daqueles que vivem pela fé. Aqueles que são chamados a sacerdócio, Efésios capítulo 4, verso 11, os apóstolos, profeta, evangelista, pastor e doutores da palavra. E vê que em Gálatas capítulo 6, verso 6, diz assim, Gálatas 6, 6, diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Aquele que está a ser instruído na palavra deve repartir os seus melhores bens com aquele que lhe instrui na palavra. Onde é que devemos depositar o dízimo? No templo. Ele diz que trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10. Está lá. Agora, se pegar o seu dízimo, entenderes
e dar para ajudar lares e outros lugares, estás em pecado. Por quê? Porque não te conservaram, você administrar a 10ª parte, conservaram a tribo de Levi e conservaram o sacerdócio real, os descendentes de Melquisedeque, que somos nós. Então, o dízimo cabe o sacerdote administrar para as coisas que o ministério, Deus manda fazer por meio do seu ministério. Se ajudar pobre, viúva, órfãos, sustento dos homens de Deus, da casa de Deus. Não cabe o dizimista administrar o dízimo. Cabe o dizimista depositar o dízimo. E eu costumo aqui afirmar, se teu pai na fé, você tem 2 carros, teu pai na fé anda a pé, você está em pecado. Em Gálatas 6,6, diz que aquele que é instruído na palavra reparte os seus melhores bens com aquele que lhe instrui na palavra. Gálatas 6,6. Está lá escrito assim. Em tradução João Ferreira de Almeida, tradução mais completa, podemos lá checar. Está escrito. Assim. Então, dízimo não é para o dizimista administrar, é para o sacerdote da descendência de Melquisedeque administrar. Que ele administre com sabedoria. Se ele desviar nas suas ilusões, Deus requererá dele a culpa. Deus cobrará dele. Mas não é o dizimista. Agora, se você quer fazer ação social, faça com os 90% que fica contigo. Yes. Não faça com os 10%. Amém. Aquele é de Deus. Amém. E não te foi legitimado você administrar. Meu Deus. Para não pecares. Eu aproveito e peço perdão a Deus, porque eu também já fiz isso. Perdão a Deus, porque eu também já fiz isso. Já houve uma fase da minha vida que eu pensei que eu podia administrar, que eu mesma administrar. E vê onde é que reside o pecado. 1 de Samuel capítulo 15, do verso 1 até 22, Deus disse assim: vá até Agag, nos amalequitas, mata todos. Não perdoa ninguém em Saul, mata todos. Saul pegou, matou todos, conservou os melhores bois e o rei Agag em vida e foi para dar holocausto a Deus. O que agrada a Deus você não pode cogitar, deves lhe perguntar. Nunca pensa que o que você está pensando é que agrada a Deus. Pergunta de Gênesis, Apocalipse, o que lhe agrada. Saul julgou que aquilo agradava a Deus e Deus não se agradou do que Saul fez. Mesmo que a tua intenção for boa para agradar a Deus, pergunta-me o que me agrada. Faça conforme eu ordenei, não conforme você julga, porque não podes questionar a minha sabedoria. Meu Deus. Por isso é que Saul perdeu o trono e deram a Davi. É verdade. Ele obedeceu a Deus em parte. Vou pegar o meu dízimo então, vou dar aos pobres. Aos pobres sempre haverá. Dá com os 90%. 10º, alguém levantou. Deus levantou alguém para administrar, não você. Agora, há quase 2 semanas, Deus me revelou algo que eu também não sabia. Deus me afirmou o seguinte: dom de Deus. Primeira coisa. Todo cristão deve se preocupar primeiro em atrair o dom de Deus nele. Não é dom ministerial de Jesus, não é dom do Espírito Santo, nem fruto do Espírito Santo. O dom de Deus é o amor. Amor é o dom de Deus. Eu sou amor. Se você não ama o teu irmão, o Senhor não está em você. Sim. O dom de Deus é o amor. E está descrito no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Diz assim: a salvação é pela graça, não vem de obra. É por meio da fé. É um dom de quem? De Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado, unigênito e primogênito para que morresse por nós. Qual é o dom? O amor que Deus sentiu por nós, que Ele fez entregar o seu Filho, e nós recebemos a salvação pela fé no seu Filho, por causa do amor de Deus que nos deu de graça a salvação. Então o maior dom de Deus é quem? O maior dom é o amor. Se nós quisermos primeiro começar a ter dons, primeiro atraímos o primeiro e maior dom, o amor em nós. Quando percebermos que somos templo do Espírito Santo, então ali vamos perceber que nós estamos puros para atrairmos o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Porquanto o Espírito Santo de Deus é como se fosse uma água. A água não se coloca num recipiente sujo, a água ficará suja. Quando ele percebe que você é um vaso disponível, vaso limpo, o Espírito Santo, por ordem do próprio Deus, habitará em você. Como uma mulher que está gestada. Os sinais claros da gestação de uma mulher é a transformação física. E o paladar muda, o odor, há mudanças sobre ela. Então ali há a presença de uma criança no seu ventre. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, há a manifestação dos dons dele. Dom de curar, dom de fé,
de profetizar, discernimento de espírito, oração em língua, interpretação de língua, dom de conhecimento, dom da sabedoria. Todos esses dons, dom de milagre, esses dons é na verdade porque alguém se encheu, está dentro de você. E agora os teus membros começam a movimentar de acordo à vontade daquele que está dentro de você. Você toca em alguém, é curado, porque ele está dentro de ti e o dom dele de cura manifesta-se porque passa pelas tuas mãos, por causa do Espírito que dominou o teu espírito. Porque o Espírito Santo governa o nosso espírito. Romanos 8,14. Romanos 8,14 diz assim, se o meu espírito, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, testemunham que somos filhos de quem? De Deus. Quer dizer, se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, eu passo a ser guiado por Ele. Então a forma de ativar o dom em nós é se esvaziarmos e receber primeiro o dom de Deus, que é amor. Ele ficará dentro de ti. Alguém te fez mal, como o diácono Estevão disse assim, está a ser apedrejado para a morte. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, por causa do dom de amor. Ele agora é um vaso disponível. O Espírito Santo vem atraído pela disponibilidade do templo, está dentro dele. Este corpo passa a ser governado, assim, o Espírito Santo governa o teu espírito. E o Espírito Santo que governa o teu espírito vai liderar a tua carne. E ali ativa os dons. E depois, se já tens os dons ministeriais, Efésios 4,11, diz ele mesmo, Jesus Cristo chamou uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor da palavra. Só que você é escolhido, dom de amor, dons do Espírito Santo, tens legitimidade para fazer milagres. Com o nome de Jesus. Ouro e prata não temos. Os apóstolos estão a entrar para o templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os apóstolos estão a entrar para o templo. Ouro e prata nós não temos. Mas o que temos no nome de Jesus, levanta-te e anda. Quer dizer, você é meu escolhido. De onde Deus está em ti. O Espírito em ti, tens a oportunidade, tens o poder agora, tens a legitimidade melhor de utilizar o nome do poder. Porque Jesus é o poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 18, primeira carta dos Coríntios, capítulo 10, verso 18, diz claramente que Jesus é o poder de Deus. Ele disse assim, haja luz, e passou a existir a luz, porque Jesus é o poder de Deus. Em nome de Jesus, seja curado. É o poder, que é o nome de Jesus, que é o próprio Jesus, que é a palavra que cura. Então, claramente para dizer que quando os apóstolos ordenavam o nome de Jesus, os espíritos saíam, mas surgiu um homem que disse, em nome de Jesus, espírito imundo, sai deste homem. O espírito respondeu, a Jesus conhecemos. Paulo, sabemos que é servo de Jesus. Vocês são quem? Porquanto não têm poder para usar o nome do poder. Por isso é que só usa o nome quem foi escolhido para aquilo. Porque o Pó de Fé é isso. Para além de testemunhos, nós também temos aqui programas de aprendizado, onde Deus manda propositadamente os seus filhos, que Ele mesmo instrui, capacita, abençoa, para virem nos passar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Que programa abençoado! Mais uma vez eu vou repetir. E acredito que de hoje em diante, ou sempre que o apóstolo estiver aqui nessa cadeira, você será obrigado a preparar, sim, uma caneta e um bloco de nota, aponta. Confia no que escreve, não confia no que falas. Não é à toa que Deus mandou Moisés apontar. Escreve, Moisés. Amém. Até Moisés escreveu. Quem você vai não escrever? Aleluia. Escreva. Que tudo que você apontar vai servir para alguma coisa. Vais precisar. Apóstolo, como identifico o meu chamado? Amém. Amém. Antes de responder esta pergunta, permita-me só corrigir um texto bíblico que dissemos, Sim. que está em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o verso 30. E no 18 diz que Jesus é o poder de Deus. Então era só para corrigir este texto que eu havia dito, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 9. Sim. É 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o verso 30. É onde está que Jesus é o poder, conforme assim impôs. A mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Na tradução João Ferreira de Almeida, fica muito mais preciso. Jesus é o poder de Deus. Se pegarmos também João, capítulo 1, do verso 1 para baixo, vamos ver que Jesus é que criou todas as coisas. Jesus é a palavra de Deus, que saiu da boca dele. Haja isso, a palavra é Jesus que transformou-se em pessoa. João capítulo 1, verso 14. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós.
Jesus é a glória de Deus que habita no meio de nós. Mas aqui é um tema que vamos desenvolver com certa profundidade. Mas para dizer também que como identificar o nosso chamado. Eu ontem, num programa que participei, estava a corrigir uma irmã que disse que eu sou isso. Disse que ela é pastora. Por que dizes que é pastora? Porque veio vários profetas e me profetizaram que eu sou pastora. E eu lhe disse, mostra-me de Gênesis a Apocalipse, onde que está homens de Deus, que o primeiro contato do seu chamado veio um de fora para lhe profetizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 em diante. Deus aparece a Paulo quando ele aparece para Damasco, para prender os homens que pregavam a Jesus, que anunciavam Jesus. Todas as vezes que você tem um chamado, Deus tem que falar inicialmente contigo sobre o chamado. Porque há chaves, há segredos que Deus vai te revelar, que não vai revelar a nenhum profeta. Outros virão confirmar. Se eu digo que sou homem de Deus, o Senhor tem que me aparecer, me falar quem eu sou e o propósito me explicar. Então, como identificar o seu chamado? Inicialmente, o próprio Deus vai te aparecer, vai te explicar quem você é. Não é você que vai fazer esforço para saber. Ninguém corre atrás do chamado. Jeremias capítulo 1, verso 5. Salmos 24, os céus e a terra e os habitantes são pertencentes de quem? De Deus. Você é pertence de quem? De Deus. Jeremias, antes que você fosse no ventre, você já existia. Eu já sabia o que você poderia fazer. Pergunta ao próprio Faraó. Faraó, no livro de Romanos, capítulo 9, verso 17. Faraó, Deus fala assim, para esse propósito, Faraó, eu te constituí rei, para que por meio de ti, meu nome fosse glorificado. Como? Eu vou te humilhar na tua arrogância e todos saberão que eu sou rei dos reis. Romanos 9, 17. Está aqui, diz assim. Pois diz as escrituras ao Faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Faraó recebe a mensagem de Moisés. Deus fala a Moisés, eu vou endurecer o coração dele para ele me desobedecer. Na desobediência dele eu vou manifestar meu poder, 10 sinais, mas o 10º, ele saberá que eu sou Deus. Só vou matar os primogênitos. Então não é Moisés que foi buscar Deus para saber que ele foi chamado para ser enviado para o Egito. Ele estava ali a pastar a sua ovelha de Jetro. Êxodo capítulo 3, verso 1 até 14. É Deus que lhe aparece e lhe explica. Moisés, Moisés. Moisés vê a salsa ardente. Quem és? Eu sou eu, Jeová. O eu sou o que sou. Eu te apareço hoje. Eu te levantei e te designei para ir libertar o meu povo dos 430 anos de cativeiro. Tenho dificuldade na fala, eu sou gago. Não sabes tu quem fez a língua fui eu? O que fala com excelência foi feito por mim, o que gagueja também foi feito por mim, cada um com o seu propósito. A tua essa dificuldade permite que Arão entre para andar lado a lado com você. Exatamente. Então, ninguém consegue descobrir chamado. Ninguém consegue descobrir chamado. Deus é que te revela o chamado, que está em Efésios capítulo 4, verso 11. Ele pode te dizer que você é um apóstolo, ou um profeta, ou um evangelista, ou um pastor, ou um doutor da palavra. Ele que te localiza, não é você que lhe localiza. Ele que te identifica aquilo que você é, que você não sabia que você era. É Gálatas capítulo 1, Paulo está a dizer assim, eu não fui enviado, nem constituído por homem algum. Eu fui enviado pelo próprio Deus. Ele que estava a perseguir, agora ele está a dizer que ele é enviado. Depois ele afirma, antes de eu existir, eu já era apóstolo. Como você estava a combater os apóstolos? Ele estava a combater a classe dele, onde ele nasceu para se juntar. Ele que não sabia. Deus lhe explicou que ele pertence a essa classe. Você pode estar a combater a tua própria classe. E ele vai te explicar que você pertence a essa classe. Então ninguém consegue descobrir chamado. Quem pode sondar o coração e a mente de Deus para saber que eu sou casa maior? É Deus que falou, o Espírito Santo vai falar o caso, que ele é meu servo. Não sou eu que vou e digo, eu sou servo de Deus, porque eu descobri. Como é que você descobriu? Porque leste muito a Bíblia. As habilidades de entender a Bíblia, Deus pode dar a qualquer pessoa que Ele quiser. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. Ele reparte os seus dons segundo a vontade segundo a vontade do seu próprio coração. O Espírito Santo de Deus pode repartir segundo o seu próprio querer. Não por dominar a Bíblia que tem um chamado. Ele te confirma o chamado. Te diz por que o teu chamado existe. É para fazer o quê? De cada chamado, um propósito definido. Depois, Deus confirma
Só depois de Deus Pode vir várias confirmar pessoas. que pode... Ok, Depois Deus falar contigo, pode vir milhares e milhares de pessoas. sim. Pode vir vários te falar, tu és isso, tu és aquilo. Eu mesmo estive numa igreja a orar, nunca sequer falei ao profeta que eu era apóstolo. Sempre ali, camuflado, só ali ouvir lá pregar. Sempre ali. Até o dia que ele passou por mim, ele gritou, ai! Ele pegou um choque, não sei por que razão, Deus sabe. Voltou, tu és um apóstolo. E minha noiva olhou para mim assim, casa, tu és um apóstolo. Ele diz, não é o que digo. Tu sabes que você é um apóstolo. Tu sabes que você é um apóstolo. Eu disse, eu sei. Ele ficou muito maravilhado naquela altura. Convidou-me para ficar no ministério. Ele disse, não, eu vim só para aqui com um propósito. Não vim para subir no altar. Nunca sequer pisei naquele altar. Simplesmente fui para lá para um propósito. Era para receber um grande homem de Deus, chamado Denny Timani, um moçambicano. Que Deus me revelou que ele viria para Angola e estaria lá. Eu fui para lá para lhe ouvir. E naquele dia ele chegou, passou por mim e disse assim, Deus manda que você ore por mim. Eu lhe dei as mãos, também deu-me as mãos, e orávamos mutuamente um com outros. Lá Denny Timani pode não se lembrar desse facto. Um grande homem de Deus moçambicano. E certamente, depois daquele dia, eu nunca mais pisei naquele lugar. Meu Deus, maravilhoso. E outra coisa que eu me lembro, e me veio aqui em mente, o Espírito Santo fez-me lembrar, é para perguntar, para além de apóstolo também é profeta? Há uma grande confusão que existe no Evangelho. Efésios capítulo 4, verso 11, ele chamou uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor da palavra. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, verso 28, ele coloca um apóstolo em primeiro lugar no corpo de Cristo, depois um profeta, um doutor da palavra. A Bíblia diz que um apóstolo opera nos 5 ministérios. Ele é um apóstolo, só que ele tem excelência dos 5 ministérios. Por isso é que a Bíblia diz que Paulo disse, por causa da excelência das revelações, para que eu não me exaltasse, me foi dado um espinho na carne, que me esbofeteou, e 3 vezes clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu, Paulo, a minha graça te basta. O apóstolo pode operar nos 5 ministérios, como se ele fosse doutor, é como os dedos da mão. Esse é o apostolado, está aqui. Esse é o único dedo da mão que toca em todos os outros dedos. Profético, pastoral, evangelístico, pastoral, doutor da palavra, com facilidade, como se de profeta se tratasse, mas ele não é um profeta, ele é um apóstolo, a unção apostólica nos permite operar como se fôssemos profeta, como se fôssemos evangelista, como se fôssemos pastor, doutor da palavra. Se me ouvires a falar, vai dizer que eu sou doutor da palavra, mas eu não sou doutor da palavra, eu sou um apóstolo, só que a graça me permite tomar o ministério doutor da palavra. Mas um profeta é simplesmente um profeta. Não falo de forma redutora, ele é um profeta. Pode, com uma certa dificuldade, fazer como evangelista, doutor da pastor ou doutor da palavra, mas com uma dificuldade, porque ele é a boca de Deus. Ele vem para trazer revelações, mas ele pode entender a palavra. Só que há uma outra questão que alguns devem compreender. O que o profeta fala é palavra de Deus. O que o apóstolo fala é palavra de Deus. O pastor, evangelista, todos falam a palavra de Deus. O que está nas nossas mãos também é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o pensamento de Deus revelado para os homens. É que é palavra de Deus, é o que Deus falou e nós falamos para aqui, para as pessoas. Porquanto, apóstolo consegue tocar nos 5 ministérios, está no livro da primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, verso 28. Efésios 4, 11. Agora, um profeta, ele opera com excelência no ministério profético, evangelista de igual modo, doutor, pastor de igual modo e também doutor da palavra. Mas um ministério, por isso é que em Gálatas diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote, porque ele é enviado. Apóstolo é o enviado de Deus, profeta, evangelista, pastor, doutor da palavra são homens de Deus. Apóstolo é um enviado de Deus, profeta, evangelista, pastor, doutor da palavra são homens de Deus. Ok. Então, há diferença enviado de Deus e homens de Deus, sim. Ele chamou 12, 70, escolheu 12 e os enviou. Ok. Apóstolos são enviados. Por isso é que os apóstolos andam de nações a nações. Mas o pastor, profeta, evangelista, doutor da palavra são homens de Deus. Homens de Deus. Podem ficar a vida toda num lugar. Assim como Elias, todo o seu tempo ficou num lugar. Eliseu, num lugar. Moisés, num lugar. Todo o seu tempo com aquele povo. Josué, num lugar. Mas Paulo não. Pedro não. Mateus não. Marcos não. João não. Não foram chamados para ficar num lugar. Eles são
enviados. Por isso que eles sentem a vontade de se manifestar de lugar a lugar. Sim. Muito boa explicação e acabou também por abrir a minha mente. Se vocês pudessem sentir, em primeiro lugar, a atmosfera que paira neste lugar, porque o dono do programa está aqui, o dono vocês conhecem, é o nosso Pai, Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele mesmo que autorizou a vinda do apóstolo aqui, ele fez questão de se fazer presente, como sempre, hoje mais e mais, e muito forte. Apóstolo, só o batismo quebra a maldição, maldições hereditárias, quebra. Ok. Inicialmente temos que perceber qual é a finalidade do batismo. É para a remissão do pecado. Qual é o batismo? Das águas. Eu vos batizo no nome de Jesus para a remissão do pecado. Remir é vos tirar do pecado. Em nome de Jesus. Remir não é para quebrar de maldição. É para remir do pecado. Batismo das águas. O batismo que Jesus conduz do fogo e do Espírito Santo é para encher esse templo com a presença do Espírito Santo. O batismo do fogo, são dois batismos, das águas e do fogo com o Espírito Santo. Ok. Agora, o que quebra a maldição está no livro de 2 de Crônicas, capítulo 27 e capítulo 28. Havia um homem chamado Acás. Essa casa era idólatra, fazia tudo que era errado perante a Deus. Esse teve um filho chamado Ezequias. Esse Ezequias, apercebendo-se do pecado do seu pai, disse: não praticarei as obras semelhantes do meu pai, para que a maldição que vem sobre a descendência do meu pai não me alcança. Ali você quebra a maldição. Êxodo capítulo 20, do verso 6 para baixo. Ele diz que eu visito a maldade dos pais nos filhos, da primeira, segunda, terceira, até a quarta geração daqueles que me aborrecem e me odeiam. Então, esta praga, esta maldição segue a descendência. Mas do meio da descendência tem alguém que não quer andar nas mesmas abominações que o pai andou. Quando o Senhor vem para castigar, encontra nele obediência. Então o Senhor se enche de graça, de favor, de misericórdia por este. E ali a maldição está quebrada. Por acaso foi isso que Deus confirmou agora, foi isso que Deus me falou a semana passada, por uma questão no secreto que eu estou a viver com Ele. Aleluia. Ele fez algo grandioso na minha vida e quando chegar o momento vocês vão saber. Aleluia. E Ele explicou-me o porquê que Ele chegou naquela dimensão comigo, o porquê que Ele fez isso comigo. E não foge disso que o apóstolo disse. Aleluia. É nós fazermos o inverso do nosso daquilo que nossos pais fizeram. Se o nosso pai foi alcoólatra, não sejas. Se a tua mãe foi prostituta, não sejas. Se a tua mãe foi quimbandeira, não sejas. Então a maldição não segue. Exatamente. Faça o oposto. E ainda por cima que o amor, tenha o amor no seu coração. Ama o teu irmão como a ti mesmo. Amém. Vibra com as conquistas do teu irmão, do teu amigo. Isto também conta. Muito. Para que haja quebra de maldição. Vamos só ver. Eu conheço uma família que não são perdoadores. Não são. Eles guardam ressentimento. E conheço uma menina que é minha filha na fé. Ela não aceita por nada dormir com ira sobre a sua cabeça. Ela corre para perdoar. Por quê? Porque ela diz que ela viveu num ambiente onde a sua mãe, as suas tias tinham dificuldade em perdoar. Então a maldição dos seus pais já não pode chegar sobre ela. Nem a descendência dela. Sim. Uns querem quebrar a maldição com jejum, sim, com montes, vigílias, sim, longas orações. Ele diz que o que se quebra com jejum é casta de demônios. Não é maldição, porque maldição é um mal que chegou na tua vida de forma justa pelo pecado dos teus pais. Diz que maldição sem causa não prospera. Só que a tua maldição é com causa, porque teu pai deu o quê? Deu causa. Então você, para encontrar misericórdia, não a justiça, você abandona as obras do teu pai. Teu pai só namorava com mulheres alheias, casadas. Você não toca em nenhuma mulher alheia, nem casada. Maldição não vem na tua vida. Teus filhos nascem, todos vão casar, e nem as tuas filhas vão ser tocadas por homens casados, nem os teus vão tocar mulher casada.
E você quebra a maldição. É bem verdade. Sim. Então, para a quebra de maldição, altares, mais uma chave aqui que o apóstolo deixou. Opta sempre pelo melhor caminho. Faça sempre o oposto daquilo que a tua mãe, a tua avó, a tua bisa, a tua trisavó, porque até a 4ª geração. Mas você que está aí, você pode mudar, você pode fazer diferente. Siga as instruções deste grande servo de Deus, que tudo te irá bem. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Apóstolo, estamos bem na reta final. Gostaria que deixasse um conselho, de um modo geral, para os nossos irmãos que terão acesso a este conteúdo abençoado. Amém. O meu conselho inicialmente é o seguinte, e a Bíblia é muito clara, e na noite de ontem o Senhor me revelou isto, o seguinte, conselho para os irmãos que vão acompanhar este programa, o seguinte, Deus traça um caminho e um plano, mas o pecado tem poder para traçar em você outro caminho e outro plano. Tão somente perceba como é que morreu Sansão. Deus traçou um caminho para ele, mas a prostituição, por ter se metido com Dalila e contra as prostitutas, teve um filho a Deus. Por isso é que quando a terra é abençoada, mas quando Caim matou Abel, Deus falou, maldito se tornou a terra por causa de quem? De ti. Não se torna maldito por causa do teu pecado. Meu Deus. Que Deus abençoe-os. Espírito Santo mandou e foi mais um programa super, super abençoado. Eu já não tenho palavras e dizer que sim, antes que vocês peçam, o apóstolo vai voltar, porque Deus autorizou, Deus confirmou. O apóstolo volta a mais pessoas esse conteúdo abençoado que tem salvado muitas vidas. Fiquem ligados ao nosso programa e da próxima vez vocês já sabem, a caneta e o bloco.